pensar, tá? Já estava começando a falar algumas coisas aqui, mas eu acho que a gente precisa direcionar algumas coisas. Ah, Rafael acabou de chegar. Ei, Rafael, você quer fazer primeiro a proposta e depois eu vou falar de algumas outras coisas? Estava esperando justamente você chegar e aproveitar e estava invertendo aqui minha ordem, mas já que você chegou. Pode ser, boa noite todo mundo, pode ser, professor, porque o meu é muito rápido também. É... Bom, na nossa última reunião a gente falou muito sobre prevenção de HIV e AIDS no cárcere, especificamente também falando sobre a saúde da população LGBT, e eu, na verdade, levantei essa questão sobre como seria esse tema dentro do cárcere, né, focado em pessoas LGBT. Que ia mais. No caso, a falta de informação eu acho que já é um ponto inicial, porque não tem, é muito difícil achar, focado na população LGBT. Então, eu dei uma olhada mais no que a gente tinha mesmo, até o que acabou se tornando uma proposta de artigo que eu quero escrever, tentando achar com mais profundidade esses dados. Então, a primeira coisa que eu encontrei, na verdade, os dados eles são muito incipientes, eles são muito rasos, eventualmente, e eles são antigos do que a gente tem hoje. Principalmente depois do início do governo atual, toda e qualquer documentação quanto AIDS e HIV no Brasil, que era um país, né, eventualmente um país líder no combate e nas políticas públicas contra HIV e AIDS, esses dados sumiram, principalmente também ali dentro do Infopen, que é onde a gente tem as informações nacionais penitenciárias, né? Então, só para vocês terem uma ideia, no último estudo que a gente tem de 2016 e 2017, a incidência de AIDS era 138 vezes maior entre a população encarcerada no Brasil, tá? Falando sobre saúde especificamente, não só pessoas com HIV e AIDS, a média que a gente tem de, por exemplo, ginecologistas para as detentas é de uma ginecologista a cada 2.109 detentas, ou seja, não existe sequer um plano de saúde feminina. Então, quando, né, voltando um pouco naquela fala sobre a escassez de saúde menstrual nesse país, acho que isso também fica claro que se a gente está falando sobre o sistema público de saúde e já é precário dessa forma, no sistema carcerário é pior ainda. E aí eu fiz um cálculo rápido, se essa ginecologista quisesse atender todas essas detentas, né, que estão sob essa gestão dessa uma ginecologista, ela teria que atender em média 6 pacientes por dia, trabalhando os 365 dias de um ano, ou seja, ela teria que trabalhar todos os dias sem parar para conseguir atender todo mundo. Em média, os casos de HIV e AIDS, os casos de HIV positivos entre a população carcerária têm gerado em torno de 2.100 casos a cada 100 mil pessoas. Então, no total de um ano, né, na população atual que a gente tem de mais ou menos 700 mil pessoas encarceradas no Brasil, na verdade, quase chegando a 800, se a gente pegar aí o que a gente consegue, né, projetar dos últimos 2 anos para frente, a gente teria em média 14 mil novos casos de HIV por ano entre a população carcerária e nenhum acompanhamento. Então, inclusive, nesse estudo também de 2017, mas esse aqui já não é do Infopen, é do UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, especificamente nesse estudo feito no Brasil, além de não existir testagem, aconselhamento, prevenção, controle, também não existe um acompanhamento psicológico necessário para aqueles que têm o diagnóstico de HIV. Né? Então, a gente ouve muito, acho que a gente até conversou isso nosso último encontro, que a população LGBT tem esse contato, talvez até homens gays e travestis também tenham mais esse contato com o que é, né, a prevenção, um pouco mais, às vezes nem tanto, mas essas pessoas em estado de cárcere não sequer sabem, né, que existem métodos de prevenção, né? Para você ter uma ideia, né, isso que eu falei que são 2.100 casos a cada 100 mil detentos, na população não encarcerada, a gente tem aí uma proporção de 15,8 casos a cada 100 mil pessoas, ou seja, Não, quando você falou esse dado aí de 2.000 a cada 100 mil, já disparou aqui um alarme, porque esse dado é muito alto. Isso é é muito muito alto. alto, assim. Isso é E a gente está nem. falando de 2017, né? Então a gente não tem um estudo, a gente não sabe como está agora. A gente tem uma epidemia aí fora de controle, uma coisa aqui no Brasil.
era uma epidemia importante, mas que a gente conseguia conversar e dialogar mais sobre e ter mais ações sobre ela, o que atualmente a gente sequer sabe se está acontecendo alguma coisa. Então, casos de negligência quanto a direitos humanos, a acesso à saúde, são constantes, a gente sabe disso, mas a gente não sabe quantas pessoas estão sofrendo, né, por conta disso, né, por viverem com HIV, desenvolverem a síndrome da imunodeficiência e morrerem dentro do cárcere por causa delas, porque eles não têm tratamento nenhum. E a gente está falando de uma doença que já tem tratamento há muito tempo e as pessoas não precisam mais morrer dela, né? E aí entra um outro ponto que eu achei muito importante trazer também, que é a tuberculose, porque a gente sabe que dentro do cárcere, no Brasil, atualmente, a tuberculose, ela também é uma epidemia constante, é uma doença, a gente lê aí nos livros em 1800, início de 1900, que era uma doença muito grave, a gente conseguiu achar o tratamento, é um tratamento um pouquinho mais longo, mas tem uma cura para a doença. Mas aí a gente está falando agora de pessoas que, além de viverem com HIV, elas contraem a tuberculose. E aí as pessoas que contraem a tuberculose, aí quem é da área da saúde vai saber melhor do que eu estou falando, né? É daquela tuberculose que seria a ativa, de fato, né? Que vai consumindo as vias respiratórias da pessoa, enfim. Quando a pessoa tem HIV e ela contrai a tuberculose na sequência, ela tem 15% a mais de chance de desenvolver a forma aguda da doença, da tuberculose, e por consequência morrer, né, dessa combinação que as pessoas chamam dessa co-contaminação TB-HIV. Então, a gente não tem uma estimativa de quantas pessoas morrem no cárcere por conta dessa co-contaminação, mas a gente sabe que as pessoas estão morrendo no cárcere dessa co-contaminação. Então, de duas doenças, uma que tem cura com tratamento um pouco mais prolongado e uma que tem um tratamento que a pessoa pode ter uma vida tranquila e ter uma vida longeva, como se pensava, como se pensa atualmente, né, para quem está fora do sistema carcerário. Não tenho mais dados, porque eles não existem efetivamente. Entrei no Infopen, tentei destrinchar tudo que eles têm ali dentro e não tem nem dados sobre a população carcerária em exatidão atualmente. Então, pensar sobre saúde sexual dessa população encarcerada não existe, não tem esse dado. Teria que ser uma coleta de dados quase que em loco, cárcere a cárcere, para a gente poder conseguir construir uh, um estudo, efetivamente. É isso, basicamente. Será que a gente tem, se a gente procurasse isso por estado, será que era mais fácil? Será que se reduzisse, por exemplo, apresentar a ausência desse dado nacional, mas ao mesmo tempo tentasse pegar o estado de Minas, por exemplo, será que é mais fácil de conseguir? Os estudos que eu achei, eles pegam um sistema prisional, não, desculpa, Uma uma penitenciária. única cadeia, né? Uma Ah, única penitenciária para fazer esse estudo e projetam de acordo com o número de pessoas que estão encarceradas ali, né, em situação de cárcere, para o Estado. Então, é quase que ter que chegar ao nível municipal para a gente poder fazer esse estudo. De tão complexo que ele é, por falta mesmo de. O Infopen, teoricamente, era para poder fornecer esses dados para a gente com muito mais facilidade, mas ele sequer consegue, né, trazer o mínimo do mínimo. o que eu estou pensando é que eu acho essa ideia de uma pesquisa sobre isso muito interessante. A gente que precisa chamar a atenção para isso. A Comissão da Diversidade da OAB de Minas tem um acesso muito bom, tem um trânsito muito bom com a juíza da vara de execuções lá do Presídio Bicas, onde tem a ala rosa, né? Então, seria uma coisa interessante ali para poder a gente conseguir fazer uma pesquisa de campo. É claro que isso ainda é muito complicado por causa ainda dos resquícios aí de pandemia, mas eu estou pensando que uma pesquisa dessa ela poderia começar com um levantamento inicial de dados gerais, mostrando as deficiências, mostrando, na verdade, o descaso que existe. Eu sei que existem notícias, eu lembro de pessoas falando sobre isso, aí eu acho que uma questão de buscar, eventualmente, notícias e portais, falando sobre fracionamento de medicamentos do coquetel, por exemplo, né? Que como não tinha o comprimido para todo mundo, eles estavam fracionando
entre os próprios detentos estavam fracionando, o que obviamente destrói todo o tratamento. O tratamento precisa ser todo muito certinho, com hora certa, né, obviamente com quantidade correta. Então, acho que de repente a gente poderia pensar num primeiro estudo mais crítico, mais de revisão, de levantamento e mostrar os problemas, e depois, talvez para o ano que vem, espero, já sem as restrições decorrentes da pandemia, fazer um estudo de caso. E aí, por exemplo, pegar o presídio Bicas, mesmo que eu não esteja mais na comissão da diversidade, esse contato com a juíza eu tenho, da gente fazer, por exemplo, um estudo lá no presídio Bicas. E aí fazer essa generalização que você está mencionando, né? A gente pode pegar o caso de Bicas e projetar, dizer que provavelmente a gente tem essa mesma realidade para além dali. Eu acho essa ideia, assim, desses dois estudos, assim, eu acho que seria uma contribuição muito legal que a gente poderia dar. Diga, Mauri. Boa noite, gente. Eu cheguei no finalzinho da apresentação, mas é só uma dúvida que eu fiquei aqui sobre se, por exemplo, se todos os presídios de cidades de médio a grande porte têm essa divisão para A na LGBT, alguma coisa assim do tipo. Não? Muito poucos, na verdade, Mauri. Aqui em Minas, a grande referência é esse de Bicas, que tem a ala rosa e tal, mas são muito poucos presídios têm esse tipo de separação. O que, obviamente, muitas vezes implica em violência enorme, principalmente no caso de travestis, que vão sofrer violências enormes aí, imaginem, né? Não só de natureza sexual, mas também moral, física e tal, por ficarem junto com outros presos, tá? Então, até isso é um problema, na verdade. Aí pensando assim, de, por exemplo, começar a ir no de Bicas e passar para nível estadual, aí como é que seria para as outras, assim, para fazer esse estudo em outras penitenciárias? Porque Olha, estaria misturado, né? Então, não sei. é que, na verdade, eu acho que se a gente faz um bom estudo de caso, do caso de Bicas, por exemplo, a gente pode extrapolar os resultados e projetar que no restante do estado, no restante do país, a situação provavelmente não deve ser muito diferente do que é aqui. A menos que em Bicas tenha uma situação muito específica, o que não acho que seja o caso. Eu acho que ali é um microcosmos do que acontece no resto do país, nos locais em que existe uma ala separada. Quer dizer, o estudo claramente ficaria restrito a isso. Não dá para você generalizar para presídios em que está todo mundo misturado, porque daí você tem outros fatores que implicariam no resultado. Mas pelo menos, né, daria para falar sobre as alas em que eu consigo isolar pessoas LGBT para pessoas LGBT não, né? No caso aí homens, mulheres trans e travestis e gays, pelo menos, né? Entendi. Mas assim, sistema penitenciário, gente, é uma desgraça. Tudo é ruim, tudo é péssimo, tudo é horroroso. Mas chamar a atenção para essa questão da saúde eu acho extremamente importante, porque é assim, a negação de tudo, é o terra arrasada mesmo. Isso em tempos normais, imaginem agora na pandemia. Você imagina então pessoas que são imunodepressivas, né? Ou seja, pessoas que são soropositivas e que já têm uma imunidade super baixa, amontoadas umas em cima das outras, com uma pandemia que o vírus é transmitido justamente pelo ar. Imaginem, né, o que isso significa. Né? E, obviamente, ninguém estaria nem aí para isso. Né? E principalmente se essas pessoas ainda são travestis. Aí que ninguém está nem aí para isso mesmo. Né? Enfim. Quem mais? Quem quer se manifestar aí? Professor, só uma dúvida. Você acha que nesse estudo a gente leva. Aliás, eu acho que o ponto de partida talvez seja a lei de execuções penais, do direito à saúde. Acho que a Talvez seja um. lei de execução penal, com certeza, né? Mas também aquela portaria do Ministério da Saúde, que fala da saúde integral, né?
Deixa eu até anotar isso também. Resoluções do Conselho Nacional. Como é que chama? O Conselho Nacional Penitenciário, não é um negócio, tem um negócio assim? Isso. Ver o que o Conselho Nacional Penitenciário já falou sobre questão de saúde em geral e, eventualmente, alguma coisa sobre questão de HIV. Ver também o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Saúde, se eles já falaram alguma coisa especificamente sobre políticas de HIV em presídios. Não sei se nos bons tempos, nos tempos áureos aí da política pública brasileira de HIV/AIDS, pode ser que já tenha tido alguma coisa sobre isso. Então, certamente não vai ter algo recente. Não é? E pensando aqui com relação a normas, eu acho que valeria a pena também dar uma olhada em normas de direito internacional, questões de OMS e, de repente, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ou Sistema Europeu de Direitos Humanos, fazer, de repente, uma comparação aí, ver se a gente acha alguma coisa em nível internacional para fazer uma comparação com a gente, não é? Eu topo muito fazer esse estudo, começar com esse estudo geral e depois a gente fazer esse estudo geral, publicar e depois pensar num estudo de caso a partir dos dados que foram levantados nessa pesquisa inicial mais teórica, tá? Aqueles e aquelas que tiverem aí a fim de contribuir com essa pesquisa, se manifestem, não necessariamente aqui, mas lá no grupo, procurem o Rafael ou a mim e vamos pensando nisso, tá? Se a gente consegue fechar um texto aí, não sei se necessariamente até no final desse ano, que esse ano já está quase no fim, mas de repente no começo aí do primeiro semestre do ano que vem, tá? Francis já aderiu aí, enfim. Eu acho que isso a gente pode dar uma contribuição muito grande para uma questão que é totalmente invisibilizada, inclusive pela academia, né? Não vejo pessoas na academia escrevendo sobre isso. No direito, de jeito nenhum, né? Pode ser que a gente ache alguma coisa sobre isso com o pessoal de assistência social, né? Pode ser que o pessoal da assistência social já tenha falado alguma coisa. Eu acho que nem medicina. A Mauri também falou. Pode ser que o pessoal da assistência social, acho que nem o pessoal da medicina também não deve ter nada sobre isso. Mas eu acho que vale a pena dar uma fuçada em periódicos para ver se existe já alguma coisa sobre isso. Tá? Você não achou nada, né, Rafael? Numa primeira Dificílimo achar muita. Assim, eu dei uma vasculhada boa. Eu até achei bom quando a gente mudou a data, porque eu achei que eu ia ter mais tempo e ia conseguir achar mais coisa, mas não tem. Assim, especificamente para a população LGBT, para a população carcerária no geral já é muito, muito, muito raso os dados e antigos. Para a população LGBT, então, é quase nenhuma. O que tem um pouco mais de informação é sobre os hormônios para as mulheres Uhum. trans e travestis que tomam hormônio no cárcere, mas mesmo assim é uma situação precária, em que elas tomam um mês, passam 3 sem tomar, coisas desse tipo. Imagino. Posso imaginar direitinho como é que deve ser isso. Enfim, vamos pegar isso daí, que eu acho que dá uma pesquisa muito legal, e é um tipo de pesquisa que depois a gente pode não só pensar numa coisa de periódico, mas eu acho que dá para a gente extrapolar ao fazer um estudo de caso e mandar isso para uma revista bacana, assim, eu acho, sabe? Uma revista de internacional até, porque esse é o tipo de estudo que dá uma barato legal aí para essas revistas internacionais, porque não acho que exista, né? Acho que vai ser um artigo meio inédito nesse sentido. Muito bem. Então vamos conversando aí. Quem quiser aderir e tal, fique à vontade, a gente vai dando informações à medida que a gente for avançando. Pessoal, o outro assunto, ou um grupo de outros assuntos que eu queria tratar, e eu sei que a gente já teve aqui um grupo de pesquisa sobre violência, homofobia e transfobia. Nossa primeira versão desse grupo, inclusive, foi essa. Só que aí a gente mudou
eu mudei, né, por causa da minha pesquisa do pós-doutorado, mudei para a questão da saúde, que vocês vejam, a gente já falou trocentas coisas sobre saúde e as coisas ainda existe um monte de coisa para ser dita, né? Que simplesmente não existe pesquisa sobre isso, que ninguém está nem aí, no caso de pessoas presas, enfim. Mas eu acho que a gente, pensando saúde do ponto de vista do paradigma da saúde integral, que é o que, né, quando a gente fala de determinantes sociais de saúde e tal, a questão da violência é um componente de saúde, né? Então acho que a gente nem está saindo tanto assim do foco do grupo. E eu estou falando isso por causa de alguns episódios que eu estava comentando aqui com a Marina no comecinho, alguns episódios recentes que andam acontecendo por aí. Então, a questão da transfobia que a Duda Salaberg, vereadora aqui de Belo Horizonte, sofreu numa loja no Shopping Cidade essa semana, no final da semana passada. Um caso envolvendo 2 adolescentes no Shopping Del Rey, que estavam lá, 2 namorados, enfim, e um cara que trabalha lá numa loja do Shopping Del Rey veio com uma câmera constrangendo os meninos, 2 adolescentes. O caso do Maurício, do vôlei. O caso do Bolsonaro relacionando vacina do Covid com HIV, e de novo toca aqui nas questões que a gente está falando. E o Mauri me mandou também um outro caso. O que foi o outro caso, Mauri? Agora eu esqueci. Que o Mauri me mandou aqui no WhatsApp, um outro caso também. Você está sem som. Você está sem som, Mauri. Ah. Foi do filho de Bolsonaro lá que tinha entrado com sobre a questão do esporte, né? Está proibindo Isso. Tá ouvindo? Sim. Do projeto de lei Oi. do Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio, né? Então, Que ele queria proibir pessoas trans. Inclusive foi hoje, eu estava lendo. Oi? Jogando, né? Por exemplo, de se Praticando identificar, né? Por esportes. exemplo, com mulher. Uhum. Aí foi arquivado definitivamente, né? Esse projeto de lei dele. Pois é, o Carlos Bolsonaro ele pegou carona aí num projeto similar, que também foi proposto, só que foi em São Paulo, e esse projeto foi proposto em São Paulo por causa da Tiffany, que é uma jogadora, uma mulher trans que joga vôlei no time de São Paulo, e aí o Carlos Bolsonaro pegou isso e levou lá para o Rio. O de São Paulo teve uma mobilização enorme, ele não foi arquivado, mas ele foi tirado de votação, não sei se vocês lembram disso. E o do Rio agora, o Mauri me lembrou aqui que ele foi arquivado. Ele também envolve uma questão de saúde que a gente já discutiu aqui, que é a questão da situação de pessoas trans, de hormonização e a possibilidade delas atuarem no esporte. Toda a discussão em cima disso é uma discussão que envolve o direito, mas envolve também questões médicas, sobre taxa de hormônios e tal, para que, por exemplo, mulheres trans possam jogar em times, obviamente, femininos, né? Então, assim, a gente tem uma gama de coisas que vem acontecendo aí, e isso é só o prenúncio do que vai ser 2022. Vocês podem imaginar o que vai virar a rede de fake news e etc., de ódio, que vai virar esse país em 2022. E eu queria chamar aí, provocá-los e provocá-las, para a gente poder pegar alguns desses temas, ou algum desses temas, e escrevermos sobre isso, gravarmos vídeos sobre isso, enfim, fazermos alguma mobilização em torno dessas questões. Tá certo? Sobre o caso da Duda, eu falei ontem para a Rádio CBN, a reportagem saiu, inclusive eu coloquei no meu Facebook, sobre esses casos que eu estava falando agora há pouco, dos meninos do shopping, do jogador de vôlei, não sei o quê. Falei agora à tarde, que eu falei, né? Falei para vocês no áudio lá, para o MGTV, vai sair agora na segunda edição do MGTV, então acho que são temas que estão aí na mídia, a gente devia aproveitar a oportunidade e
escrevermos sobre isso, enfim, fazermos alguma coisa de mobilização, já que no caso da OAB, apesar de eu estar na presidência da comissão, como a gente está em período eleitoral, nada anda. Tá tudo parado, tudo em stand-by, até porque amanhã tem os registros de candidatura das chapas, e a partir do registro das candidaturas, os atuais membros de comissão estão não vão poder se mobilizar mais, não vão poder falar mais nada. Então é isso que eu queria provocá-los aí e saber o que vocês acham, enfim, que a gente pode fazer. Nessa questão da transfobia, da homofobia, você acha, o que o senhor tinha pensado, professor? Uma escrita, igual o senhor falou a questão do vídeo, né, também. O que o senhor, assim, pensou? Na verdade, eu estou pensando aqui em várias possibilidades. Eu acho que um vídeo pode ser interessante porque dá uma visibilidade maior e um alcance maior do que a gente publicar um texto numa revista científica que meia dúzia de pessoas que vai ler. Mas a gente pode também pensar em coisas mais sólidas aí, como um artigo para uma revista ou um artigo para um portal do tipo Migalhas, Conjur, o Empório, que recebem esse tipo de texto e tem uma rotatividade boa aí, todo mundo lê Conjur, todo mundo lê Migalhas e tal. E talvez, mais para frente, pensar uma coisa de mais fôlego, aí um artigo científico e tal, retomando as questões de homofobia e transfobia, a decisão do STF, fazer justamente esse contraponto. Oi, Mauri. Eu acho super interessante isso que você está colocando, Ale. Eu acho que o que me veio aqui pensando agora, a gente poderia fazer um pequeno texto, né, sobre essa situação do geral para o específico aí, no caso, né, alencando principalmente a questão do vôlei, e ver se a gente consegue estar fazendo uma entrevista com... esqueci o nome dele, do jogador lá, porque ele participou diretamente, né, envolvido nesse debate com o Maurício. Isso, o Douglas. Pois é. Seria fantástico. Seria fantástico conseguir. Ou até com a Carol Gattas, que é jogadora do Minas também, que está aqui em Belo Horizonte, né? Então ela é talvez até mais fácil de fazer o contato. Oi, Rafael. Eu pensei em duas coisas. Essa coisa de tornar mais concreto de vídeos, etc. É uma sugestão, que é uma coisa muito fácil de fazer. Eu acho que dá menos trabalho que vídeo e a gente pode manter permanentemente aí sempre que quiser, que é podcast. É muito fácil de fazer, é muito fácil de editar, é muito fácil de colocar nas plataformas. E muita gente ouve, assim. Podcast tá bombando, tá aí na crista da onda. E uma outra coisa que é até uma sugestão... Pois é, e uma outra coisa que eu pensei que pode fazer muito sentido se for escrever artigo ou alguma coisa do tipo, que eu sinto, né, eu estava conversando ontem com um professor meu também, que é essa extrema relativização do direito. Não é nenhuma questão de negação, mas é relativizar tudo, que eu acho que é o que acontece. Ah, não, mas peraí, será que isso realmente é homofobia? Não, vamos ver, talvez não, olha quem tá falando, ele nunca foi assim e tal, piriri pororô, porque eu acho que isso acontece não só a nível de LGBT-fobia, mas, por exemplo, usando de exemplo para mim uma pessoa que relativiza o direito ligado, né, esse discurso fake de liberdade de expressão, é o maior podcast do Brasil, que tem aquele monarca que só fala besteira e a caixa de eco do que ele fala é muito grande. Então, eu acho que existe essa extrema relativização dos direitos e das garantias, principalmente nesse discurso aí, quando o Maurício, que agora ele foi dispensado do Minas, né? Agora de tarde, o Minas já soltou uma nota falando que não faz mais parte da equipe. Que pena. Ele é apoiado pelo presidente e aí vem toda a bancada ali falar que, não, isso não é homofobia, não pode mais ser um comentário. Até que ponto a gente relativiza um comentário? Né? A gente fala que, não, tá tudo bem, é só um comentário, não faz mal para ninguém. Ou então um que eu vi ontem
então se eu tiver uma opinião racista, isso é crime? Sim, é crime. Só não é crime se tiver dentro da sua cabeça. Mas a partir O do momento que Monarca você falou isso expõe... também. Ele falou exatamente, com Augusto Botelho, né? E, enfim, é só uma ideia. Não, pois é, eu acho que a proposta de fazer isso em formato de podcast eu acho muito legal. E aí, de repente, a gente pode tentar conseguir, como o Maurício sugeriu aí, se a gente conseguisse que o Douglas falasse, seria espetacular. Ou, de repente, a Carol Gattas. E talvez pudesse ser justamente nessa vibe aí, de falar sobre liberdade de expressão e discurso de ódio, como o Wagner está lembrando, né? Estabelecer justamente essa diferença entre discurso de ódio e liberdade de expressão, falar sobre a questão LGBT, enfim, falar como que esse tipo de discurso acaba sendo um reforço, né, de uma estrutura que leva à violência. Então, não é o que o Maurício falou automaticamente leva à violência, mas reforça toda uma base que lá na ponta vai... Não sei se vocês viram um vídeo de um cara retardado é capacitista, um cara idiota, que ele e um amigo dele filmando, e aí tinha uma travesti fazendo ponto na rua, ele vai lá e dá uma rasteira nela, joga ela no chão. Vocês não viram, vocês viram, isso é um lance bizarro. O cara não só faz isso, filma e compartilha nas suas redes sociais, né? E bomba, aposto, né? Sim, enfim. E é isso. Esse tipo de discurso que fala que existe uma conspiração mundial para homossexualizar o mundo e coisas do tipo, isso acaba reforçando esse tipo de violência e outros tipos de violência. Né? E a dificuldade de ter um nexo causal, né? Nos crimes. A gente até falou isso no semestre passado. Teve até uma palestra, não foi? Foi uma delegada, professor? Aonde? Aqui. Foi aqui que eu vi? Não, então tô ficando. Acho que foi. Foi algo assim. Foi então uma que o professor Carminati participou? Eu acho que eu estive nessa também. Foi, acho que foi. Mas assim, e aí ela falou dessa dificuldade de enquadramento, de colocar que os próprios policiais no BO não colocam, né? E aí fica difícil comprovar o nexo causal. Exatamente. Então, eu acho que é um assunto legal, eu animaria a falar sobre isso. Eu acho que agora é decidir aí o formato, né? Então, assim, Francis. Uhum. Então, eu ia falar assim, é muito difícil conseguir fazer essa ligação, né? Já tem algumas pesquisas, eu acho que talvez uma coisa que seja bom para a gente pesquisar, e até isso pode influenciar para o causa do ano que vem, é tentar fazer um levantamento. Aí eu proponho a gente criar uma pesquisa mesmo, que a gente pode mandar online para as pessoas, tentar fazer um levantamento se a partir vamos pegar ali da ascensão do Bolsonaro, desse discurso dele e dessas outras pessoas na mídia, teve um aumento de violência contra a população LGBT, porque já tem algumas pesquisas que são muito específicas, mas elas batem, eu falo que eu participei de uma, e ela bate muito nisso que você falou, Marina, porque essas pessoas, na maioria das vezes, não vão à delegacia fazer o boletim, ou no hospital, no SUS, eles não perguntam, e muitas vezes acaba não fazendo, tipo, eu sofri homofobia, mas eu vou deixar para lá. Então, se a gente fizesse uma pesquisa, tentar fazer um levantamento, que a gente consegue ver essas coisas de antes, sabe? Eu acho que seria interessante e seria um material muito bom para a gente trabalhar até com podcast mesmo. O ano que vem vai aumentar, né? Acho essa pesquisa ótima, Francis, mas ela vai demandar um pouquinho mais de trabalho. Não que eu acho que não possa ser feita. Só acho que ela vai demandar um pouquinho mais de trabalho. Já existe, acabou de sair uma pesquisa mostrando o crescimento de manifestações neonazistas desde a ascensão do atual governo. O gráfico é impressionante. É um crescimento assim surreal do número de casos de neonazismo desde 2018 para cá, né? Neonazismo no Brasil, gente, é bizarro. É para rir e chorar ao mesmo tempo. Tipo assim, então, eu não ficaria surpreso se a gente conseguisse demonstrar também o crescimento de homofobia e transfobia, né? A ANTRA, de certa maneira, até já mostrou
que em plena pandemia a gente teve um crescimento absurdo de violência contra pessoas trans e travestis. Então, não é tão longe assim de imaginar que em geral tenha mesmo aumentado. Sim, eu acho que porque eu vou falar por uma experiência. Tem uma amiga minha que ela foi. Era aniversário do irmão dela, ele é evangélico, ela foi numa igreja grande aqui de Belo Horizonte, que é a Batista Lagoinha, que é uma igreja gigante. E no palco lá, tipo, eles começaram a falar disso, que ela falou, olha, já tinha vindo algumas vezes antes, só que antes ela falava disfarçado. Dessa vez começaram a falar publicamente, sabe? Umas coisas muito pesadas. Eu vi isso na faculdade também, eu acho que tipo, a gente está começando a reparar que as coisas estão ficando mais constantes, e eu não sei vocês, mas parece que está chegando cada vez mais próximo da gente, que era uma coisa que pelo menos eu não tinha essa experiência tão grande, mas estou vendo que as pessoas ultimamente, principalmente eu falo do ano passado para cá, elas estão com um pouco mais de liberdade, digamos assim, para poder falar, entre aspas, o que pensa, ofender, porque sempre bate nessa, não, mas que é o que eu acho que até o Maurício de Souza falou isso, né? Não, mas é a minha opinião, então eu sou obrigado a gostar disso, eu sou obrigado. Porque eu acho que está acontecendo com mais frequência. Eu, pelo menos, estou reparando com muito mais frequência, então acho que seria bom a gente tentar fazer alguma coisa sobre isso aí. E eu tenho uma base de dados bem grande que a gente usou na outra pesquisa de população LGBT, ela é mais focada em Minas, mas eu acho que com o Samuel a gente consegue tentar expandir isso, se for Legal. fazer mesmo. Legal. Wagner. Aproveitando o gancho do discurso de ódio e tendo em mente que o foco do grupo é mais voltado ao direito à saúde, e aproveitando a participação do Gunnar, eu pensei da gente trabalhar a questão do discurso de ódio e os seus efeitos na saúde como fator de adoecimento mental. Por exemplo, o discurso de ódio que provoca segregação pode causar adoecimento mental no sentido de agravar problemas de saúde, tanto físico como mental. E aí, a gente une as duas matérias para produzir um conhecimento em comum. O discurso de ódio como fator de adoecimento capaz de gerar o suicídio da população específica, e aí a gente consegue desenvolver um pouco mais o caminho da pesquisa. Eu acho essa pesquisa excelente. É uma pena que o Gunnar não pode estar aqui hoje, mas eu vou chamar a atenção dele para ouvir, inclusive aqui depois essa nossa reunião. Eu acho isso excelente. Já existem algumas indicações sobre isso aqui e ali. Na minha pesquisa, na pesquisa que eu fiz lá em Portugal e tal, eu cheguei a ver algumas coisas sobre isso, no sentido de que a exclusão de LGBT do meio social e a discriminação aumentam a exposição ao risco de doença. É claro que lá estava falando especificamente de HIV/AIDS, mas isso pode ser extrapolado, na verdade, em alguns textos já se sugeria isso de maneira geral, a questão da vulnerabilidade social como uma forma de aumento do risco de doença. Então, assim, e tem uns dados que foram colhidos aí num relatório chamado Vote LGBT, que o Mauri e eu trabalhamos no texto, né, que falava sobre a questão de uma pesquisa com pessoas LGBTI+, falando como que elas se sentiam mais deprimidas, como, enfim, toda a questão da pandemia e o aumento da discriminação aumentava casos de depressão, etc, etc. Então, essa é uma pesquisa super legal, e eu acho que dá para... Ainda tem um detalhe da pandemia, né? Se a gente somar as três questões, é uma coisa, assim, enlouquecedora, né? Pandemia, discurso de ódio e segregação. Verdade. Sim. Nossa, eu sou muito... Acho que falar... Alexandre, essa pesquisa do VOT, acho que foi o do Samuel, foi um dos que estava coordenando ela, e ele lançou agora aqui na UFMG, eu não vou participar, mas é uma disciplina específica que eu acho que ele vai levantar esses dados, né? Tipo, levantar, na verdade, falar um pouco sobre esses dados, vinculando diretamente a saúde mental e população LGBT. Os impactos disso, eu acho que é muito interessante para a gente. Eu vou tentar conseguir com ele os artigos que ele escreveu, e ele focou muito aqui no Brasil, mas eu lembro que no início da pandemia ele tinha ido para Los Angeles também, lá com uma pesquisadora que é muito focada nisso.
para tentar trazer isso de uma forma maior. Eu vou ver se eu consigo com ele os textos, ou pelo menos um pedacinho da tese de doutorado dele, para a gente poder debater aqui, que eu acho que vai ser um material muito bom, porque como ele ajudou na coordenação da pesquisa do VOT, eles têm uma base muito grande. E isso já estava sendo recolhido na pesquisa feita aqui em Minas, né, a de 2019. Excelente. Eu acho que já dá para se a gente consegue esses dados, a gente pode se debruçar em reuniões futuras aí, em cima desses dados, estudarmos todos juntos aí esses dados e prepararmos, de repente, alguma coisa nesse sentido do que o Wagner está falando. Eu acho excelente. Se você conseguir, Francis, tenta aí ver o que você consegue com ele para trazer para a gente aqui, para a gente pensar essa pesquisa. Agora, essa é uma pesquisa também de médio prazo, ela é algo que vai demandar um pouco mais de tempo, né? No curto prazo, eu queria realmente ver se a gente produz alguma coisa em resposta a esses casos que eu falei com vocês. Se a gente vai fazer isso em forma de podcast, de vídeo, de um texto pequeno para ser publicado no Conjur ou em outro veículo desse, eu acho que a gente pode decidir. Mas me parece que seria importante a gente ter uma resposta rápida para esses casos, tá? E aí eu me comprometo a fazer, se for um texto, fazer a base do texto, a gente vai trabalhando em cima, levantando alguns pontos e a gente vai preenchendo. Se for vídeo ou podcast, a gente pensar num roteiro. Enfim, vamos lá, vamos pensar aí o que a gente pode fazer, tá? A gente não precisa decidir isso aqui agora, a gente pode terminar essa discussão lá no WhatsApp, mas eu queria ver se a gente ofertava aí alguma resposta. Tá? Eu estou, inclusive, em contato com a Aliança LGBT para pensar se a Aliança, o Departamento Jurídico da Aliança, move algumas ações aí por algumas dessas falas que andaram correndo, né? Usando a decisão do STF, enfim. Mas, para além dessa coisa de processar as pessoas, eu acho que a gente pode marcar posição com relação a que discurso de ódio não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão ela tem que ter responsabilidade. Liberdade de expressão não pode ser utilizado para reforçar estruturas de discriminação históricas, enfim. Alguma coisa nesse sentido eu acho que seria legal da gente produzir, tá? Paralelo a isso, eu acho que essa questão do adoecimento e do discurso de ódio é fundamental, tem tudo a ver com o que a gente pesquisa, e a questão dos LGBT e da prisão, que o Rafael aí vai comandar a discussão, e eu também quero participar. Então, como se eu não tivesse 300 mil coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo, mas essas coisas me dão um gás aí de pesquisa. As coisas burocráticas da UFOP, do mestrado da UFOP, é só burocracia chata mesmo, mas isso aqui é algo coisas que eu gosto de fazer, tá? Então, quem estiver animado aí, diga, Marina. Professor, nessa questão do pequeno texto para Conjur e tudo, principalmente no que se refere a discurso de ódio, eu tenho super interesse, estou super disposta a ajudar. E aí a gente delimitaria algumas coisas, porque eu acho que seria bom, porque seria um roteirozinho, né, para quem tivesse interesse em participar, e aí já delimitava e todo mundo já sabia o que poderia fazer, e acho importante. Não, beleza. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo de Word, vou colocar alguns pontos e vou deixar esse documento editável, colocar ele, na verdade, como no Google Docs, como editável, e aí a gente vai, quem quiser ir participando, vai lá, né, faz as revisões com a indicação de quem é que está fazendo a revisão, para a gente, então, construir o texto e, obviamente, dar os créditos a todo mundo, né? Tá? Mas isso é uma coisa assim que eu queria ver se a gente conseguia fazer um pouco mais rápido, porque a gente não pode deixar essas notícias esfriarem, porque senão a gente perde o timing do negócio, tá? Oi, Wagner. Tem algum marco para a gente ter de base para construir os textos? Por exemplo, a Waldron ou
alguma coisa do tipo para a gente ter uma base de onde partir o que vai escrever. Eu tenho texto sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Acho que, de repente, eu posso pegar esse texto, mandar para vocês e vocês pegarem ali as Deixa o link referências. do artigo só para a gente ter uma base de raciocínio para todo mundo ir caminhando junto do início. Beleza. E aí o florescer da obra fica mais fácil. Eu vou mandar alguma coisa sobre isso lá no grupo, tá? Saulo. Boa noite, pessoal. Professor, só uma contribuição que eu estava pensando aqui, caso o pessoal decida fazer algo audiovisual, né? O campo do jornalismo é aqui em Mariana e eu conheço uma galera que trabalha nessa questão do audiovisual, fazem um trabalho bacana até, eu não sei como eles estão, mas já vi algum projeto deles nesse sentido, já faz um tempo isso, na verdade, mas estava aqui pensando que caso vocês decidam ir por esse lado, eles poderiam ajudar, que acho que essa parte de editar vídeo, montar essa questão, eu, sinceramente, até duvido um pouco do meu gosto, mas enfim, é complicado, mas o pessoal, eles fazem um trabalho bem bacana. Enfim, uma sugestão aí. Sim, eu conheço o pessoal do jornalismo, inclusive alguns dos professores, e é um pessoal que tem uma cabeça ótima, faz um trabalho super legal, enfim, eu acho que poderia ser o caso também. Ok. Tem bastante coisa, né? Temos bastante coisa aqui. Em menos de uma hora eu me comprometi já a pelo menos 1 ano de pesquisa, né? Fora as coisas mais imediatas, mas coisas de mais médio e longo prazo. Então, é isso, pessoal. Eu vi que alguns aqui já se manifestaram no chat, a Laura falou. A Germana tá um pouco mais atrabalhada, porque ela está no final da dissertação dela, mas qualquer coisa eu cato a Germana também para ajudar a gente. Ok, gente, vamos encerrar por aqui. Amanhã eu mando lá no grupo. Hoje mesmo eu já mando o texto, mas amanhã eu quero ver se eu já mando esse arquivo desse Google Docs aí, já com algumas ideias e para a gente ir pensando. Como é um artigo para conjura, alguma coisa assim, é uma coisa pequena, é 1,5 páginas, mais que isso vocês não publicam, tá? Mas cada um contribuir com um parágrafo. É bem tranquilo, né? Ok, então da minha parte é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar. Não? Muito bem. Então vamos caminhando aí. Esse ano tem sido um